coordenação. O que é uma coordenação? É uma relação de cooperação harmoniosa para o desenvolvimento de uma função. E assim acontece com o sistema respiratório. Nós temos pelo menos 3 grandes coordenações respiratórias. E antes de falar diretamente sobre elas, quero falar um pouquinho sobre algumas características do sistema respiratório e características essenciais, não exatamente da respiração, mas da ventilação. Então, é importante que a gente entenda que o sistema respiratório é um sistema econômico. Ele é um sistema de entrega de um alimento extremamente necessário, fundamental, sem o qual a gente não vive, que é o oxigênio. Então, esse sistema respiratório precisa entregar o oxigênio por toda a nossa vida. Então, ele tem que trabalhar de uma forma que ele próprio não se desgaste. Então, o sistema respiratório, ele não pode fazer esforço. Bem diferente do que acontece com os nossos pacientes, né? E aí, ele funciona da seguinte maneira: com mínimo esforço, mínimo gasto de energia e máxima eficiência. Por que o sistema respiratório precisa ser econômico? Porque nós precisamos gastar energia com outras funções, funções realizadoras. Quais são? Muitas. Desde um bebezinho brincando com um brinquedinho quando ele ainda fica somente supino ou sugando as mãozinhas, ou chutando uma bola, ou um adulto trabalhando, ou praticando um esporte. Enfim, todas as nossas funções atendem aos nossos desejos. E é assim que a gente seguia também para tratar os nossos pacientes. Então, o fundamental que a gente se lembre em relação ao sistema respiratório é isso, que ele trabalha com mínimo esforço, mínimo gasto de energia e máxima eficiência. Vamos conhecendo outras características desse sistema para que a gente possa chegar às coordenações. Entender que a respiração é um combustível para a realização do desejo, que nós não respiramos simplesmente por respirar, nós respiramos para realizar algo em nossas vidas, para dar sentido às nossas vidas. E ela é o pano de fundo no palco da vida. O que quer dizer isso, o pano de fundo? A respiração, ela funciona como aquele pano de fundo que vocês veem que está lá no palco, quando vocês vão ao teatro, ver uma peça ou um show. Tem um pano lá atrás, ou um cenário. Esse pano ou esse cenário, eles dão destaque à pessoa que está ali encenando ou tocando um instrumento. Se não tivesse aquele pano, o que aconteceria? A gente veria lá no fundo, nosso olhar se perderia da ação. E assim, uma analogia com a respiração e os nossos movimentos funcionais. No palco tem que estar a função, realizando o nosso desejo. E a respiração, ela é discreta. Quando ela vem para o palco, quando ela se torna muito evidente, é porque nós estamos doentes da respiração. Então, a respiração nunca, nunca deve ser muito evidente, ou nem um pouco evidente. Vocês já devem ter estado ao lado de pessoas que respiram ruidosamente, e isso chamou a atenção de vocês como algo um pouco preocupante, desagradável, difícil de ouvir, né? Como algo diferente do normal. Então, esse pano de fundo, essa respiração lá atrás, só guiando as nossas vidas, é assim que ela tem que ser. Ela não tem que estar à frente no palco. Na frente está a nossa realização com os nossos movimentos que vão desempenhar a tarefa de nos trazer prazer na vida. Então, o sistema respiratório, ele é composto pelas vias aéreas superiores, pulmões e complexo tóraco-abdominal. A gente também poderia dizer que é composto pelos músculos respiratórios, mas hoje isso já é uma visão bastante reducionista, porque o importante é a gente saber como os músculos respiratórios atuam dentro dos compartimentos torácico e abdominal, que é onde ocorre a respiração. Você poderia pensar, nossa, mas a respiração não ocorre no tórax? Sim, os pulmões estão no tórax, mas sem a pressão abdominal, o desenvolvimento da mecânica respiratória se altera completamente.
Então, a alteração das estruturas, vias aéreas superiores, pulmões, a interação, desculpa, dessas estruturas, define o padrão de respiração, define como nós respiramos. Se a gente está respirando de uma maneira com mínimo esforço, mínimo gasto de energia e máxima eficiência, ou se a nossa respiração tem alguma sobrecarga e aí a gente vai passar a respirar completamente diferente. Então, o sistema respiratório, os músculos respiratórios, eles são responsáveis pela respiração, ventilação, quero dizer, postura antigravitacional, estabilização dos movimentos dos membros, principalmente os superiores, e pelos movimentos do próprio tronco. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui é desempenhado pelos músculos respiratórios. Isso é importantíssimo, esse conhecimento, para que a gente não fique pensando que os músculos respiratórios só servem para colocar ar para dentro e para fora dos pulmões, tá? A mecânica respiratória ela é muito mais complexa do que o simples ato de colocar ar para dentro e para fora dos pulmões. Eu gosto de trazer esse gráfico de volumes e capacidades, só que aqui eu estou acrescentando funções, volumes, capacidades e funções. Porque quando a gente lê ou estuda, ou alguém te apresenta, né, o volume corrente, o volume de reserva ins, o volume de reserva ex, e depois também as capacidades, a capacidade residual funcional, pulmonar total, volume residual, às vezes fica um pouco vazio, a gente não associa isso muito com as funções. Para quais momentos da vida a gente está usando o volume de ar corrente, por exemplo? Então, no volume de ar corrente, nós podemos dormir, ler tranquilamente, meditar, contemplar como faz um bebezinho. Nós sempre estaremos em momentos de calma, em momentos que nós não estamos gastando muita energia, que nós não precisamos de muito oxigênio, porque não estamos gastando muita energia. Agora, em outras situações que são extremamente funcionais na nossa vida, como por exemplo, a expressão vocal, nós necessitamos do volume de reserva inspiratório e expiratório. Então, para chorar, gritar, assoviar, cantar, falar, rir, nós não conseguimos fazer nada disso no volume corrente. A gente precisa fazer isso com o volume de reserva ins e ex. Então, a expressão vocal também é uma apresentação da respiração, é uma medida de quanto nós podemos respirar bem ou não. Vocês já devem ter observado que os pacientes de vocês, quanto mais adoecidos do sistema respiratório, menos eles conseguem se manifestar com a fala, com choro, que fica fraco, a fala fica entrecortada. Isso não acontece somente com crianças, né? A fala é uma fala cansada, ele tem que respirar muitas vezes durante uma, uma conversa, né? Mesmo que seja uma conversa curta. Então, a fala e qualquer manifestação da nossa expressão vocal depende de quão bem nós respiramos, assim como a excreção. Todas essas situações estão apresentadas aqui para vocês. Fazer xixi, fazer cocô, soltar pum, arrotar, tossir, espirrar, vomitar, também depende do volume de reserva ins e ex. Isso vai ser tão mais eficiente quanto melhor respiramos. E para as pessoas saudáveis, não existe nenhuma preocupação em relação a isso, porque todos conseguem desempenhar essas funções muito bem. Mas vocês também já devem ter observado a dificuldade de tosse dos pacientes de vocês, a dificuldade de evacuação, especialmente, né? Então, a tosse e evacuação acabam sendo, dentro das atividades excretoras, as mais prejudicadas quando existe
uma doença ou uma disfunção respiratória. E o volume de reserva INS e ES, os volumes, são também utilizados na atividade física, que vai se desenvolvendo na criança desde muito antes dessa imagem que vocês estão vendo aqui no alto, né? Desde que o bebê nasce, ele já começa a se movimentar, mas ainda gastando, tendo poucos movimentos e gastando pouca energia. À medida que esse bebê vai crescendo e vai interagindo com o mundo, ele vai descobrindo suas possibilidades também de alcançar, de se locomover. Então, quanto mais movimento, maior a necessidade de captação de oxigênio, maior a necessidade de gasto de energia com essas outras funções. E aí o sistema respiratório ele vai se especializando também através dessas funções que nós estamos observando aqui. Ele se desenvolve através da expressão vocal, ele se desenvolve através da excreção e ele se desenvolve através da atividade. Quanto mais variada a atividade, maior vai ser o desenvolvimento do sistema respiratório. Mas isso vale para crianças saudáveis, porque a gente jamais pode pensar, eu tenho uma criança com um problema respiratório, vou colocar ela para fazer a atividade que ela vai melhorar. E essa atividade, pelo contrário, pode significar ainda mais sobrecarga para ela. Então, é preciso que cada vez mais a gente corporifique a respiração e não deixe ela localizada nos pulmões, porque a respiração é uma função e uma experiência do corpo de cada indivíduo. É um corpo que respira e não apenas pulmões, e isso que eu quero mostrar com vocês, para vocês aqui apresentando essas coordenações, né? E parando para pensar um pouquinho só, vocês vão concordar comigo aqui que a respiração é a única função essencial à vida, executada por músculos estriados esqueléticos e treinada através de funções sensório-motoras. Portanto, a respiração é um ato sensório-motor. Ela é absolutamente sensório-motora. Talvez você pense, mas será que é sensório também? A gente já vai ver que sim, porque motor é até mais fácil de entender. Então, quais são essas coordenações respiratórias que nós temos? Primeiro, como é que a gente coordena nossos músculos e as alterações de pressões que acontecem no tórax e no abdômen para respirar em repouso tranquilamente? Por que isso nos interessa como fisioterapeutas? Porque a nossa maior responsabilidade é devolver uma respiração tranquila para um paciente. Vocês já se deram conta que o que diferencia uma pessoa saudável de alguém que tem uma disfunção ou doença respiratória é que quem tem a disfunção ou doença respiratória respira em esforço, respira com sobrecarga? Então, dentro do conceito RTA, o mais importante de tudo é reduzir o esforço. É diminuir o esforço do paciente. Como que eu diminuo o esforço? Reduzindo a sobrecarga, né? Então, eu tenho que entender de onde vem a sobrecarga ventilatória. Nós já passamos muito tempo com um pensamento voltado para o acúmulo de secreção como fonte de sobrecarga. Mas agora nós já temos bastante tempo de profissão para entender que é muito além disso, muito além do acúmulo de secreções. Então, sinergismo muscular ventilatório em repouso, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre ele, é respirar tranquilamente. Mas respirar tranquilamente não é uma coisa assim tão fácil quanto parece para todo mundo que está aí respirando sem o mínimo esforço e com a máxima eficiência. A segunda coordenação que nós vamos estudar aqui hoje, conversar um pouco sobre ela, é a coordenação entre a respiração e as atividades sensório-motoras ou não respiratórias. Por que eu coloquei aqui não respiratórias?
Porque muitos artigos que vocês, quando se interessarem a ler sobre biomecânica respiratória, muitos artigos colocam atividades respiratórias e não respiratórias. Eu chamo de sensório-motoras porque as atividades não respiratórias relacionadas aos músculos respiratórios são sensório-motoras. E uma última coordenação, que é a percepção em resposta ao aumento de carga no sistema respiratório, tá? Isso é normal, acontece em pequenos aumentos de carga para o sistema respiratório durante todo o dia da vida de cada pessoa e não importa a idade que ela tenha. Então, a respiração, o sistema respiratório, ele funciona com forças aditivas e não dispersivas. O que quer dizer isso? Exatamente o que eu falei para vocês lá sobre coordenação, é uma colaboração para que uma função seja executada. Não existe um músculo, ou dois, ou três trabalhando para que nós consigamos respirar com efetividade. Existem sim ações musculares variadas, como a gente vai ver na primeira coordenação. E o sistema respiratório, vocês se lembram disso? Ele atua inserido num sistema de cargas. O que é esse sistema de cargas? É a resistência do ar passando pelas vias aéreas. Isso é uma carga pequena, que é facilmente vencida. Também a resistência elástica do tecido pulmonar. O tecido pulmonar é retrátil e ele precisa ser retrátil para quê? Para que ele possa expandir. Mas, para ele expandir, os músculos respiratórios precisam vencer essa característica do sistema, dos pulmões, característica de recolhimento. Então, ao serem acionados os músculos inspiratórios, eles também vão vencer essa carga elástica da retratilidade pulmonar. Além disso, os músculos respiratórios precisam vencer a força dos ligamentos, tendões e fáscias. Precisam vencer também o peso dos ossos, dos músculos e da gordura corporal. Mas eu acredito que ninguém aí de vocês está sentindo esforço para vencer essas cargas, né? Porque são cargas pequenas e normais, muito fáceis de serem vencidas por pessoas que não têm nenhum distúrbio respiratório. Também gostaria que ficasse registrado, para a gente continuar nosso raciocínio, que a respiração ela manifesta o estado de espírito de um indivíduo. Se você estiver bastante feliz, você vai respirar de uma forma mais intensa. Você recebe uma notícia feliz, você vai respirar profundamente, você vai rir, né? Provavelmente você vai gargalhar, você vai usar seu volume de reserva ins e ex. Mas se você estiver, por exemplo, triste, se você estiver triste, deprimido, deprimida, a sua respiração ela vai ficar mais contida. O volume de ar que você vai respirar é menor. Eu gostaria que vocês também pensassem pelo outro lado. Uma pessoa que está respirando de uma forma muito difícil também tem seu estado de espírito alterado. E o quanto a gente deve respeitar, tentar entender o máximo possível como é que é estar nesse lugar de alguém que tem a vida ameaçada. Toda vez que eu estou dando um curso, eu pergunto: tem alguém que é asmático aqui nesse grupo? E sempre tem. E em seguida eu pergunto: quando você entra em crise, do que você tem medo? E invariavelmente as pessoas respondem: de morrer. Então, a falha respiratória, ela traz inerentemente medo da morte. Os nossos pacientes são pessoas que têm, olha, a Milena está dizendo aí, eu tenho, e é exatamente isso. Eu acredito que essa é uma primeira reflexão que deve ficar muito clara para todos vocês que trabalham ou querem trabalhar
com pessoas com doenças e disfunções respiratórias. A respiração é uma função essencial à vida. Nós não sentimos ela, nós não percebemos ela, mas porque a gente respira bem. Agora, quando a pessoa respira mal, ela sente a vida se esvaindo. Alice falou, asma não, mas crise de ansiedade. Ansiedade, ela traz também essa característica de o medo de morrer, o medo de não estar conectado à vida. Isso é real, não é uma coisa da cabeça da pessoa. Recentemente, numa viagem de avião, eu atendi um homem, ele deveria ter uns 40 e poucos anos, ele pediu para parar o avião que estava taxiando, porque ele não ia conseguir viajar. E daí eu pedi licença para um outro homem que estava do lado dele e me identifiquei como fisioterapeuta e sentei do lado dele e comecei a ajudá-lo. E ele disse: Eu tô tendo uma crise de pânico. Eu disse: Não tem problema, não fica com vergonha de mim, eu tô aqui para te ajudar. Ele estava envergonhado, né? E essa não é a primeira vez que eu auxilio uma pessoa dentro de um avião. Nós vamos conviver cada vez mais com pessoas ansiosas. E o Brasil, eu ouvi isso de uma psicóloga, é o país com mais pessoas ansiosas no mundo, né? Então, vocês, fisioterapeutas respiratórios que estão aqui ou que se interessam por esse tema, eu sei que vocês estão aqui numa semana de NEO e PED, mas abrir o leque para tratar qualquer idade é muito importante e a gente precisa realmente estar preparado para levar o ar para quem respira mal, né? Isso mesmo, Maria Laura, crise de ansiedade é terrível, é uma desconexão, né? É algo que realmente atinge muito o emocional. Eu acredito que muitos de nós, eu já passei por isso também, muita gente aqui já passou, tá? Que bom que vocês estão participando aí, estão falando que nós somos, enfim, né? Pessoas que passam por situações difíceis na vida e isso nos atinge. Então, eu vou tentar explicar isso da forma mais rápida possível para vocês, gente, porque esse tema, coordenações respiratórias, quando eu ministro esse tema num curso básico de RTA, eu demoro um dia inteiro para falar sobre isso, tá? Mas hoje a gente não tem o dia inteiro, é uma introdução e eu vou tentar explicar da melhor maneira. Vocês também podem interagir, me perguntar, para que fique o mais claro possível. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a respiração em repouso é que nós temos alguns músculos que atuam fazendo movimento, realmente deslocando segmentos. Esses músculos são o diafragma, os escalenos e os paraesternais, que são esses intercostais internos que ficam entre as cartilagens costais, tá? Então, existe já uma coordenação na atuação desses músculos, diafragma, escalenos e paraesternais. Mas eles não são os únicos músculos a contribuir para a respiração em repouso. Também os músculos acessórios da respiração, e é da respiração e não da INS, tanto da INS quanto da ES, eles vão desempenhar uma atividade tônica, uma atividade que não promove deslocamento de segmentos. Que aqui no caso da respiração, os músculos acessórios da INS vão gerar estabilidade para a parede torácica e os músculos acessórios da ES, eles vão contribuir para que a gente tenha uma pressão positiva adequada.
e já vou explicar por que precisamos dessa pressão positiva abdominal, tá? Ana, que legal, você disse aí, né, que você foi minha aluna em 1996. Estamos na estrada faz tempo, né? E isso é muito bom. Continuar porque nossa profissão é linda. Então, vamos ver o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, que é essa, para a gente fazer um raciocínio. Vocês estão vendo esse esquema que é chamado de esquema do duplo Foley. Então, desse lado aqui está representado quem? Os pulmões, tá? Desse outro lado, a parede torácica com seus músculos. E no caso aqui, especialmente relacionado aos musculozinhos. Entre essas duas grandes estruturas, né, pulmões e parede torácica, tem a cavidade pleural. Então, esse esquema aqui, nesse momento, o que ele está mostrando? Ele está mostrando o sistema respiratório ao final de uma expiração em repouso. No final de uma expiração em repouso, a força de expansão da parede torácica é igual à força de retração dos pulmões. Então, os vetores de retração e expansão são iguais. Portanto, há um momento de repouso no sistema. Mas vocês poderiam me perguntar, aqui está escrito musculatura relaxada. Como que ela está expandindo se ela está relaxada? O que vocês me dizem? Que força poderia estar atuando para que a gente entenda como é que esse processo está acontecendo, né? Que a força de expansão é igual à força de retração pulmonar. A força de expansão da parede torácica é igual à força de retração pulmonar. Então, sabem qual é a força que está atuando aqui? É o tônus muscular inspiratório. Sim, o tônus muscular inspiratório é o que mantém as vias aéreas abertas no final de uma ex em repouso e mantém um volume de ar dentro dos pulmões que é conhecido como capacidade residual funcional. Que num adulto saudável, a capacidade residual funcional representa 40% da capacidade pulmonar total. Então, o tônus é uma força essencial à manutenção da abertura das vias aéreas e do volume de ar que permanece nos pulmões após uma ex em repouso. Isso significa que se você tem um paciente com baixo tônus ou desnutrido, o que vai acontecer com ele? A força de expansão da parede torácica não vai ser igual à força de retração pulmonar. Então, se a força de expansão está menor, o que acontece com as vias aéreas? Elas se fecham. Simplesmente pela diminuição do tônus. Isso não é só um simplesmente, tá? Mas muitas vezes isso não é considerado. Então, se você olha para um paciente com uma doença neuromuscular, você sabe que a doença respiratória dele vem da perda ou do não desenvolvimento do tônus muscular global. Só que os músculos inspiratórios também estão envolvidos. E se não tem tônus muscular inspiratório, não tem expansão adequada dos pulmões, não tem expansão adequada do sistema e o volume pulmonar vai ser menor, tá? Então, gente, tônus é importantíssimo. E aí, quando ocorre a contração muscular inspiratória, o que esses músculos têm que vencer? Eles têm que gerar uma pressão necessária para superar essas resistências que eu acabei de falar para vocês, do ar passando pelas vias aéreas, a resistência elástica do tecido pulmonar, a viscosidade tecidual, fáscias, ligamentos, tendões, tudo aquilo que eu falei.
Bom, mas quando essa musculatura expande os pulmões, ela não expande assim tão facilmente, porque como os pulmões são retráteis, o que que eles fazem? Eles resistem levemente no início. E para que os pulmões se mantenham muito associados à parede torácica, é necessário que exista uma negatividade da pressão pleural. Essa negatividade da pressão pleural que conecta parede torácica e pulmões. Então, toda vez que nós inspiramos, vencendo essa resistência, ocorre uma queda da pressão pleural que se torna mais negativa. Então, ela se tornando mais negativa, ela poderia ameaçar a expansão do sistema respiratório, levando a caixa torácica para dentro. E vocês já cansaram de ver isso nos pacientes de vocês, por exemplo, nas tiragens. Toda vez que ocorre uma tiragem intercostal, ou supraesternal, ou supraclavicular, ou subfrênica, o que vocês estão vendo é uma negatividade excessiva por conta de um aumento de demanda X, tá? A gente não vai colocar nenhum específico agora. Tem um aumento de demanda, tem uma sobrecarga, então o esforço inspiratório gera uma queda da pressão pleural tão grande que a parede torácica não consegue se manter estável. E aí, algumas áreas são sugadas para dentro durante a inspiração. Ao invés de expandir, ocorre uma retração. E além das tiragens, existem sinais de esforço que são ainda mais importantes, são as distorções. Quando vocês veem o externo afundando durante a ins, ou as costelas inferiores, né, são chamadas distorções torácicas. Nas distorções, o que vai para dentro são ossos, ou seja, o esforço está sendo muito, muito mais importante e a queda da pressão pleural também. Então, por isso que a gente precisa de estruturas musculares grandes na parede torácica, como peitoral maior, serrátil, peitoral menor, para gerarem estabilidade para que essa caixa torácica ela não afunde durante a inspiração e que ela realmente expanda. Isso, infelizmente, não acontece com os nossos pacientes, né? E quanto maior o grau de esforço, mais sinais de retração inspiratória eles vão apresentar, mostrando para a gente que o esforço ele está acontecendo, mas ele não está sendo efetivo. O esforço quase nunca é efetivo. Ele sempre vai gerar mais esforço. É a condição que o indivíduo tem para continuar captando oxigênio, mas ele causa uma bagunça na forma tão eficiente que nós, pessoas saudáveis, têm para respirar. E como que é essa forma eficiente? Pessoas saudáveis respiram muito com o diafragma, 75% pelo menos da ventilação é desempenhada por esse músculo. E durante muitos anos se acreditou que o diafragma era o único músculo que trabalhava na respiração em repouso, e depois se descobriu que não, que também os escalenos e paraesternais. Então, esses três músculos, vejam, o diafragma se insere nas 6 últimas costelas, então é um músculo que está localizado na metade da caixa torácica, e os escalenos e paraesternais, os escalenos elevam a primeira e a segunda costelas, e os paraesternais movimentam o centro do tórax aqui entre as 7 primeiras costelas. Mas o movimento do tórax, ele é bem pequeno. O movimento maior é do diafragma, e aí a gente vai ver um movimento abdominal na primeira fase de ação do diafragma e também uma movimentação discreta dessas 6 últimas costelas em se tratando de indivíduos saudáveis na respiração em repouso.
Nenhuma pessoa saudável respira de uma maneira muito visível. A respiração é também visivelmente tranquila quando as pessoas são saudáveis, tá? Então, aqui, nessa respiração em repouso, nós teremos o diafragma fazendo esse deslocamento maior, descendo em direção ao abdômen, aumentando o diâmetro longitudinal e depois elevando as 6 últimas costelas, e um movimento bem discreto que ocorre aqui no centro do tórax e também a elevação das 2 primeiras costelas. E o que que o abdômen faz? Vejam, quando o diafragma desce em direção ao abdômen, a pressão abdominal aumenta. Essa pressão abdominal aumenta para reduzir a negatividade da pressão pleural, que também está crescente durante a inspiração. É natural que durante a inspiração a pressão pleural fique mais negativa, porque ela tem que manter os pulmões e a parede torácica juntos. Então, por isso ela vai se tornando mais negativa. E ao mesmo tempo, a pressão positiva, ela aumenta, a pressão positiva, desculpa, do abdômen aumenta, porque o diafragma desce e invade o compartimento abdominal, tornando esse compartimento menor. Então, além de aumentar a pressão abdominal, que contrabalança a pressão pleural, que está crescentemente negativa, a parede abdominal, que tem um tônus expiratório, também frena a descida do diafragma. Ah, como que é isso? Olha, o abdômen é expiratório, o diafragma é ins. À medida que que o diafragma desce em direção ao abdômen, os músculos abdominais que têm um tônus expiratório frenam a descida do diafragma. Isso é o que vocês vão ver em pessoas saudáveis, mesmo os bebezinhos recém-nascidos. Mas se alguém aqui nesse grupo trabalha, por exemplo, com bebês prematuros que são hipotônicos, ou outras situações que cursam com hipotonia global ou abdominal, vocês vão ver o diafragma descendo muito rápido, porque ele não é frenado. Então, ao observar isso, a gente conclui rapidamente que quem ajusta a velocidade da inspiração, ou seja, o fluxo, e torna ele mais laminar, é o tônus abdominal. Porque o tônus abdominal faz essa frenação, ou seja, faz com que a gente respire de forma mais lenta, distribuindo melhor a ventilação, porque teremos aí um fluxo laminar e não turbulento. Quanto menos tônus abdominal, mais rápida vai ser a inspiração. E aí a gente vai ter um fluxo alto. E nós não queremos fluxo alto. A gente quer fluxo lento sempre. O que a gente quer aumentar sempre os nossos pacientes é volume e não fluxo, tá? A gente só quer fluxo alto quando o paciente tosse, por exemplo. Mas não desejamos que ninguém tenha fluxo alto na inspiração, porque pessoas saudáveis, o sistema respiratório saudável, ele funciona com fluxos lentos, tanto na ins quanto na ex. É um pouco rápido falar sobre isso numa aula? Sim, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas situações. Para respirar bem, a gente precisa estar com isso tudo aqui em dia. Então, temos que ter força e tônus nos nossos músculos do tronco, que são todos músculos respiratórios. Precisamos que os músculos abdominais tenham esse tônus e força para frenar a descida do diafragma e aí teremos melhor distribuição da ventilação, porque o fluxo vai ser laminar. Temos que ter a estabilidade da parede torácica para que ela não permita que a negatividade da pressão pleural desestabilize a parede
a ponto de, por exemplo, gerar movimentos negativos, como nós vemos na, nas tiragens e nas distorções. Então, nós temos toda essa capacidade aqui desde que nascemos. Um bebezinho, ele nasce respirando de maneira adequada, tá? E vocês, quando avaliam os pacientes de vocês, quando vocês olham para as pessoas respirando, muitas vezes vocês vão ver padrões de respiração bastante caóticos, totalmente diferentes dessa respiração que estou descrevendo aqui para vocês, né? Observa, vou mostrar o de baixo, que é melhor. Aqui a gente está vendo o volume corrente. Aqui é o movimento da caixa torácica e aqui é o movimento do abdômen. Numa respiração normal, saudável, tudo isso acontece junto, tanto a captação do oxigênio na inspiração, aí um pequeno movimento da caixa torácica e um movimento maior do abdômen, que é o movimento do diafragma. Então, o movimento do diafragma é maior, o do tórax é menor, mas eles acontecem ao mesmo tempo. Isso é sincronismo tóraco-abdominal, e é o que a gente espera de uma respiração saudável durante a maior parte do nosso dia. Isso muda um pouco quando nós dormimos, porque há uma queda do tônus global durante o sono, né? E nós podemos ter muitos momentos de assincronismos tóraco-abdominais. Já nossos pacientes respiram de forma bastante assincrônica e eu vou mostrar algumas situações para vocês. Eu vou passar lá para frente e depois eu volto aqui, tá? Porque é para a gente falar mostrar um vídeo. Opa, tá aqui. Para a gente situar um pouquinho mais nos bebês pequenos e depois a gente vai ver as crianças maiores. Se vocês observarem aqui, é uma imagem de uma criança, ela está respirando até de forma tranquila, embora alguém esteja aí preocupado, que ela possa estar com uma febre, né? Mas ela está respirando de forma tranquila. E aqui a gente vai ver alguém brincando. Opa, peraí, só um pouquinho, gente. Vou voltar um porque é o vídeo anterior, esse daqui. Eu não tô perdida aqui num vídeo, mas deixa eu mostrar esse aqui para vocês. Vou mostrar variações de bebês em UTIs neonatais, tá? Esse bebezinho aqui, opa, tô apanhando, desculpa. Esse bebezinho é um bebê nascido de 34 semanas. Ele respira bem tranquilamente, ele tem um pouquinho de assincronismo. Aqui vocês podem ver que tem um pouquinho de tiragem, mas é um bebê extremamente tranquilo, ele é gemelar, e depois vocês vão ver o irmãozinho dele que teve um retardo do crescimento intrauterino. Já esse bebê, vou voltar um pouquinho para vocês observarem, esse bebê nasceu com uma infecção pulmonar muito grave, mas ele tinha uma coisa muito boa a favor dele. É um bebê nascido a termo. Mas vocês vão observar que, mesmo com suporte ventilatório, vejam as distorções que estão acontecendo e como ele usa a musculatura acessória. Olha esse aqui, um bebê também nascido a termo, porém asfíxico, com uma traqueomalácia. Olha esse esforço INSIES e como esse bebê está hipotônico. Infelizmente, eu preciso mostrar um pouquinho rápido para vocês irem diferenciando como bebês respiram de formas muito diferentes nas UTIs neonatais. Eles não são iguais. Os padrões são todos diferentes. Essa bebê aqui, por exemplo, tem síndrome de Down. Eu vou voltar um pouquinho. Vejam como ela parece nem respirar.
Ela tem o tórax muito elevado, vocês não conseguem nem ver o pescocinho dela, de tanto bloqueio inspiratório que ela tem. Olha esse bebê aqui, muito mal posicionado dentro de uma incubadora. Então, ele não está nem em decúbito lateral, ele não está em supino, ele está bem torcido. E observem como ele vai respirar com mais distorções aqui nessa área que ele tem o corpo dele muito retraído. É só para mostrar para vocês que o posicionamento conta. E veja aqui um bebê broncodisplásico respirando com extremo esforço, com muitas distorções. Então, esses bebês estão muito distantes do que eu descrevi para vocês como uma respiração normal. Sabe quem é esse aqui? Esse é o irmão gêmeo daquele bebezinho que a gente viu no início. Esse teve o retardo do crescimento intrauterino, tem uma característica bem clara de broncodisplásico já. Vejam a elevação do tórax, um bloqueio inspiratório muito grande. Na hora que eu soltar aqui, vocês vão ver como ele distorce para respirar. As costelas vão para dentro, ele não tem expansão. Ele tem a primeira fase de ação do diafragma, movimentando a barriguinha, mas depois as costelas vão para dentro. Observem. Então, se vocês quiserem falar, perguntar alguma coisa nesse momento, o que eu quis mostrar para vocês até agora é como uma respiração tranquila, que deveria ter todos aqueles elementos que eu descrevi para vocês, né? A relação da pressão pleural com a pressão abdominal, a estabilidade da parede torácica, o tônus e a força dos músculos abdominais, como os nossos pacientes. Não é que eles não tenham isso. Você pode ter um bebê bem saudável, com 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, que de repente faz uma bronquiolite. Ele tem a estabilidade da parede torácica, ele tem o tônus abdominal, ele tem a força desenvolvida para a idade dele, porém, diante de uma sobrecarga, ele não consegue mais respirar daquela forma e aí ele entra em esforço. E o esforço, ele desorganiza esse padrão de ventilação de mínimo esforço, mínimo gasto de energia e máxima eficiência. Então, quanto mais esforço esse bebê tiver, ou qualquer indivíduo tiver, mais energia ele vai gastar com a respiração, menos peso ele vai ganhar, pior ele vai dormir. Então, é um bebê que vai ter uma incoordenação enorme para mamar, né? Ele fica incoordenado, ele não consegue coordenar, respirar, sugar e deglutir. Isso não acontece só com bebês, tá? Acontece com pessoas adultas, com crianças. É muito difícil se alimentar respirando mal. Quanto pior as pessoas respiram, mais difícil fica dormir, se alimentar, trabalhar, brincar, enfim, a realização do desejo, tá? Então, por isso que eu disse para vocês que dentro do conceito de tratamento do método RTA, a primeira sempre necessidade que nós temos em relação a pacientes respiratórios é fazer com que eles respirem com menos esforço para que eles possam desenvolver as outras funções. Continuo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, eu não sei se vocês viram aí no grupo, mas as aulas vão ficar gravadas, tá bom? Então vocês podem assistir novamente, tá? Nenhuma pergunta? Continua então. Então, outra coordenação que também o bebê já nasce com ela, só que essa sim vai se desenvolver muito ao longo do tempo, é a coordenação entre a respiração e as atividades sensório-motoras. Por que eu estou dizendo que um bebê já nasce com essa coordenação?
Porque o bebê, quando nasce, ele já se movimenta, né? Ele movimenta os bracinhos, as perninhas, e inclusive chora, faz esforço expiratório importante. O choro é a primeira forma de manifestação que um bebê tem, né? De chamar alguém quando ele tem fome, quando ele está incomodado com alguma situação, né? Então, o choro nem sempre é algo ruim, é uma manifestação que o bebê tem. Desculpa, gente. E aí, à medida que esse bebê vai se movimentando, ele vai adquirindo força, comprimento muscular, mobilidade articular e, acima de tudo, ele vai desenvolvendo habilidades que respondem aos seus interesses, tá? Então, no início, o bebê precisa ser muito cuidado, extremamente cuidado. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser trocado, ele precisa ser banhado, ele precisa ser vestido. Com o passar do tempo, o bebê ganha uma série de aquisições, mas ele continua dependente durante muito tempo, tá? Então, vamos considerar aqui algo que vai basear o nosso raciocínio, é que os músculos respiratórios são responsáveis pela respiração, pela postura do tronco e pelo movimento. Movimento de quem? Dos membros superiores, por exemplo, né? A movimentação dos nossos membros superiores depende absolutamente de vários músculos respiratórios. A movimentação do tronco, ela é feita por músculos respiratórios. A manutenção da postura contra a gravidade também é realizada por músculos respiratórios. Então, os músculos respiratórios sempre terão uma atividade respiratória e várias atividades não respiratórias. E muitas vezes as atividades respiratórias e não respiratórias serão realizadas por um mesmo músculo ao mesmo tempo. É uma coordenação extremamente sofisticada que a gente também tem o objetivo de devolver aos nossos pacientes. Então, como é que isso acontece? Durante a evolução do bebê, vai ocorrer uma dissociação entre o tronco e os membros. Isso não vai acontecer rapidamente, mas vocês lembram que os bebês recém-nascidos têm um padrão flexor. E esse padrão flexor vai se modificando à medida que esse bebê vai adquirindo funções. Primeiro, através de reflexos, né, de RTCA, o Moro. O bebê ganha experiência extensora dos membros superiores, mas ele também traz as mãozinhas à boca, ele faz autocarícias, e esses movimentos todos estão ou alongando ou fortalecendo músculos respiratórios. À medida que esse bebê vai se desenvolvendo, o tempo vai passando, né? Ele vai experimentando o objeto, qualquer que seja, o brinquedo, o rosto de quem está perto, ele vai desenvolvendo o alcançar. E esse alcançar, ele se desenvolve tirando aos pouquinhos os braços do padrão flexor, até que esse bebê consiga alcançar bem distante. Quando ele chegou lá, o que que aconteceu lá no 6º mês, quando o bebê faz assim, me pega, né? Ocorreu uma dissociação entre o úmero e a caixa torácica, porque isso antes não era possível. O bebê não conseguia elevar os braços. Se a gente elevar os braços de um bebê recém-nascido, ou de um bebê ainda mais novinho, de 2, 3 meses, o que que vai acontecer com ele? A caixa torácica vai ser elevada. E se a caixa torácica for elevada por um movimento não respiratório, na hora de respirar, a caixa torácica já está posicionada em inspiração. E isso vai ser um esforço grande. Ah, mas por que que o bebê recém-nascido, ele pode ter esse padrão?
Porque ele tem baixa demanda energética. Um bebê recém-nascido não precisa de uma biomecânica ultra desenvolvida como ele vai ter depois, porque a demanda energética dele é baixa. À medida que ele vai desenvolvendo o sensorial, que ele vai percebendo o mundo e ele quer participar desse mundo, aí a demanda energética aumenta e o corpo tem que estar preparado para fazer movimento e respirar ao mesmo tempo. Então, uma das primeiras facilidades biomecânicas que vão se instalando é essa dissociação entre os membros e o tronco, para que não haja interferência da movimentação dos membros com a capacidade respiratória. Eu sei que eu estou explicando assim um pouquinho rápido, mas é que nosso tempo é curto, tá? A Larissa falou ali que isso é tão real, peguei um bebê que a queixa da mãe era atraso, uma sessão de RTA, o menino realizou várias atividades para a idade. Exatamente. Quando o esforço ele toma conta da função desses músculos, o que é mais importante? O que o nosso cérebro julga mais importante, gente? Respirar ou movimentar? É respirar, tá? Então a gente tem que estar sempre atendendo a demanda respiratória primeiro e o movimento ele fica em segundo plano. Lembra que eu falei para vocês que quando a respiração vem para o palco, a ação fica em segundo plano. A Paloma disse que é incrível, pretendo fazer o curso de RTA em algum momento. Se vier para o meu estado, então, meu nome é pronto. Um dia, quem sabe? Não sei onde é o seu estado, né? Mas estamos aí trilhando esse Brasil todo. Então tem que existir uma harmonia entre a caixa torácica e os membros superiores, exatamente. Vocês já devem ter visto, é mais claro nos pacientes adultos, quando eles vão levantar os braços, eles ficam muito cansados. Isso acontece com criança também, tá? Com bebezinho também. Ou o bebê faz qualquer movimentinho lá dentro da incubadora, ou uma criança que você está atendendo no hospital, ou em casa, não importa. Qualquer movimento, ele fica mais cansado. Então, o que está escrito ali na nossa frente? Ah, eu tenho uma incoordenação entre a respiração e o movimento. Todas as pessoas com disfunção respiratória têm incoordenação entre respiração e movimento. Todas. E aí, o que a gente precisa? Tratar essa incoordenação. Como eu vou mostrar para vocês tantas formas de incoordenação, tá? Uma filha com hidrocefalia, epilepsia, o braço direito não se afasta do tórax. Sim, é preciso conhecer cada pessoa, cada indivíduo, porque a doença respiratória, eu vou mostrar para vocês já já que ela se manifesta com individualidade também, tá? Então, a evolução do bebê também vai proporcionar fortalecimento e alongamento dos músculos respiratórios e de todo o corpo. Não é só a musculatura não respiratória que fica forte, é a musculatura respiratória também. Então, a gente vai vendo o bebê desenvolvendo uma série de atividades, treinando aquele corpinho que a gente não conseguiria fazer nem 5 minutos do que eles passam o dia inteiro fazendo, né? Então, eles estão treinando habilidades corporais, treinando o sistema musculoesquelético, não só para os marcos do desenvolvimento, mas para que o sistema respiratório desenvolva força, estabilidade, flexibilidade, movimento, mudança da geometria tóraco-abdominal para atender à necessidade de movimento e de gasto de energia que está aumentando. Quanto mais ele fica esperto, ou seja, o sensorial dele melhora, quanto mais ele responde ao meio ambiente onde ele vive, mais oxigênio ele precisa. Como é que ele treina os músculos respiratórios para captarem oxigênio de uma maneira mais eficiente? Através do próprio desenvolvimento sensório-motor. Então, aqui, eu quero deixar muito claro para vocês uma, uma fundação, uma verdade fundadora do sistema respiratório. Os músculos respiratórios se desenvolvem
através de atividades não respiratórias. Nenhum músculo respiratório fica forte, tipo, meus peitorais vão ficar fortes só porque eu estou respirando. Não. Os peitorais ficam fortes porque eu movimento meus membros superiores. E nunca, 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 no desenvolvimento do ser humano, os músculos respiratórios treinam contra resistências nas vias aéreas. Então, quando você, por exemplo, propõe para um paciente que ele respire contra uma resistência, o que você está dando para ele é uma sobrecarga ventilatória. Você está pedindo para o sistema respiratório funcionar como um sistema doente, porque é o sistema adoecido que respira contra sobrecargas nas vias aéreas. Então, essa ideia de fortalecer o sistema respiratório, colocando resistência na via aérea, ela é muito difundida, mas ela maltrata o sistema respiratório. Por quê? Porque ele passa a funcionar da mesma forma que a doença. Observem vídeos de pessoas treinando com esses aparelhos, esses equipamentos que promovem resistência nas vias aéreas. Vocês vão ver as pessoas respirando muito com a musculatura acessória. E nós não queremos que os músculos acessórios façam esse papel. Nós não queremos que eles se encurtem, porque quando eles se encurtam, eles dificultam os músculos, a atuação do diafragma. Essa é uma história muito longa, eu só estou falando aqui para vocês ficarem atentos a isso e observarem como os pacientes de vocês respiram e ficarem atentos que no sistema respiratório saudável, fisiológico, não há aplicação de resistência nas vias aéreas. Faz sentido, né, Paloma? Então, a evolução proporciona também mobilidade das articulações costo-externais, costo-vertebrais e intervertebrais. Não há como respirar bem sem mobilidade das articulações ventilatórias, né? Então, essas aqui são nossas articulações ventilatórias. Todos os nossos pacientes perdem mobilidade nessas articulações. E todas as pessoas que aparentemente não têm uma doença respiratória, mas não têm mobilidade nas articulações ventilatórias, vão ter dificuldade para ventilar em alguma instância. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina uma pessoa que ela tem uma hipercifose, mas ela nunca teve uma doença pulmonar, tá? Então ela vai respirar bem. Ela vai respirar bem. Ela vai conseguir praticar uma atividade física, né? Mas provavelmente vai ter uma limitação para a prática dessa atividade. Num determinado momento da vida, ou ela vai poder evoluir até um ponto, tá? Mas se a gente puder dar mobilidade às articulações ventilatórias, essa pessoa vai ter uma melhora da performance. A gente está tendo um curso avançado aqui agora, em Florianópolis, e uma das fisioterapeutas que está aqui, ela contou no primeiro dia que uma pessoa, um homem, que não era um paciente, leu sobre RTA no Instagram dela e entrou em contato com ela e disse: Eu sou um cantor e eu gostaria de fazer isso aí, porque eu acho que vai me melhorar. E ela atendeu ele e ele disse para ela que sentiu uma melhora muito grande na performance. Inclusive, é, é algo que eu coloco nos meus textos, né, há muito tempo, que o RTA não é só para tratar a doença, é para melhorar a performance. Boa noite, Cíntia. Realmente, essa questão de resistência aplicada nas vias aéreas, ela é mundialmente difundida, mas eu uma vez até li um editorial de 2 médicos dizendo que talvez a fisioterapia respiratória seja tão agarrada a treinamento muscular inspiratório com resistência nas vias aéreas, porque ainda não tenha descoberto outra coisa para fazer com os pacientes, porque claramente é antifisiológico você aplicar resistência nas vias aéreas de pacientes que já estão com tanta dificuldade para respirar, né, gente? Bom, então a evolução também proporciona dissociação entre os hemitórax e as cinturas escapular e pélvica.
Tudo isso faz parte de um treinamento de mobilidade do sistema respiratório. E o que mais que o desenvolvimento do bebê e da criança vai promover? Uma modificação da geometria tóraco-abdominal. Então, aqui desse lado, onde eu estou apontando, vocês estão vendo um bebezinho com 1 mês de idade. Vejam como o tórax dele é elevado. Vocês sabem, as costelas são horizontalizadas, o diafragma é retificado, o bebê tem aquele tórax em tonel fisiológico, o tórax é bem curto e o abdômen é grande e distendido. À medida que o bebê se desenvolve, olha o que acontece. O tórax fica longo, o abdômen fica pequeno e a geometria tóraco-abdominal vai mudando. Então, esse bebê que tinha um tórax cilíndrico vai começando a desenvolver a obliquidade e descendência das costelas e passando a ter um tórax trapezoide. Então, isso modifica a configuração do diafragma, que só se torna mais alongado porque essas costelas ficam mais oblíquas e descendentes. A pressão abdominal vai aumentando, né? Porque ele tem o abdômen forte. Por que que ele precisa ter mais pressão abdominal? Porque quando ele vai engatinhar, por exemplo, fazendo atividade, a pressão pleural vai cair bastante, porque ele vai inspirar profundamente. Aí ele precisa ter um abdômen mais forte para frenar o diafragma e para contrabalançar essa queda da pressão pleural. Deixa eu ver aqui a Marta. Uso de acessórios não são indicados de maneira nenhuma? Ou é válido usar com cautela e observando para evitar o uso da musculatura acessória? Olha, nós utilizamos a musculatura acessória na atividade, tá? Então, você saiu do repouso, você vai usar sua musculatura acessória. Por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, tô usando bastante minha musculatura acessória. E eu já volto aqui na fala, porque eu tô falando sentada, parada, bem diferente se eu tivesse de pé. Eu vou dar um outro exemplo aqui em adultos para vocês compreenderem bem em vocês e depois a gente dá exemplos em crianças. Então, digamos que você saiu para caminhar ou você foi correr, ou você foi lutar boxe, ou você foi fazer qualquer atividade, dançar. Aí, vamos pegar, por exemplo, como exemplo, os peitorais, que são grandes músculos acessórios da inspiração, tá? Acontece que na atividade não respiratória, os peitorais, eles são principalmente adutores, rotadores internos do braço, ou seja, eles nos ajudam com uma série de funções, né, de autocuidado, com alimentação, com possibilidade de lavar o rosto, da gente se cuidar, pentear os cabelos, lavar os cabelos. Em todas essas funções, os peitorais estão trabalhando, tá? Mas aqui nesse momento eu quero dar esse exemplo que você partiu para uma atividade maior. Poderia também ser, tô aqui me cuidando, escovando meus dentes. Então eu vou fazer uma contração do peito. Escovar os dentes não gasta tanta energia. Vamos voltar para caminhada ou corrida. Então, você começou a gastar mais energia, você precisa mais oxigênio, você está com um volume de reserva INS aumentando progressivamente. E usando os peitorais, fazendo o quê? Movimentando os braços na hora que você está andando ou correndo. Acontece que na atividade não respiratória, os peitorais deprimem a caixa torácica. É uma das outras ações dele. Então, veja, algumas fibras dos peitorais vão trabalhar deprimindo a caixa torácica, enquanto outras fibras vão trabalhar elevando a caixa torácica, porque eu estou usando minha musculatura acessória. Então, há uma autorregulação que vem dos próprios músculos acessórios da INS, assim como vem uma regulação também dos músculos abdominais, porque eles são expiratórios. Então, quando você caminha, você usa os músculos abdominais na atividade não respiratória. Só que esses músculos têm uma ação sobre o tórax. E como eles são eles vão trazer o tórax para onde? Para baixo.
Tipo, não vai lá para cima não, tórax. Se você for indo para cima, daqui a pouco você não consegue mais inspirar, tá? Então, quando nós fazemos atividades, seja engatinhar, seja o bebezinho levar a mãozinha aqui na boca, sempre vai ter uma coordenação entre a atividade não respiratória, que vai contribuir quase sempre para a descida da caixa torácica, porque vejam, o tórax tem que voltar, desculpa, o sistema respiratório, ele tem que voltar sempre para a capacidade residual funcional. Ele não pode se afastar da capacidade residual funcional, tá? Porque se afasta dali, a gente não consegue nem ins e nem expirar bem. Então, em pessoas saudáveis, mesmo quando você faz uma atividade física e usa a musculatura acessória, ou eu estou falando aqui com vocês e agora eu passei a movimentar meus braços, quando eu movimento meus braços, essa atividade não respiratória aciona uma série de músculos como peitorais, grande dorsal, serrátil, peitoral menor, que ajudam a deprimir a caixa torácica e a cintura escapular. Então, é essa ação combinada que faz com que uma pessoa possa ter atividade de forma continuada e respirar adequadamente. Agora, um paciente, ele usa a musculatura acessória quando, gente? No repouso. Quando ele não, quando ninguém deveria usar a musculatura acessória. E quanto mais doente ele fica, mais ele usa a musculatura acessória. Vejam, eu disse para vocês que o primeiro movimento do diafragma é a descida que o centro frênico faz em direção ao abdômen. Se houver um esforço constante e cada vez maior, né? Não precisa ser grande não, tá, gente? Se houver na respiração em repouso o uso da musculatura acessória, ela vai fazer uma movimentação contrária à descida do diafragma. Quanto mais se usa a musculatura acessória, menos se usa o diafragma. Então, um outro conceito importante que faz parte daquele primeiro que eu falei para vocês de redução do esforço é eu não posso querer que a musculatura acessória da INS trabalhe. É a necessidade do meu paciente. Então, eu vou procurar ações regulatórias. Como que eu vou fazer isso? De maneiras variadíssimas, dependendo do quanto o meu paciente usa, da idade dele, se ele é um bebezinho numa UTI, se ele é uma criança brincando, se ele tem paralisia cerebral, se ele tem uma síndrome rara, se ele tem uma doença neuromuscular, se ele é um adulto com DPOC, enfim, é preciso conhecer cada um desses pacientes e as formas como eles manifestam a doença respiratória, tá? Que bom que você está revisando tudo. Mais fadigado o paciente fica. Carolina, eu não consegui entender o que você falou agora. Claro que ele fica fadigado porque ele está respirando com sobrecarga. Qual que é a nossa função como fisioterapeutas respiratórios? Tirar a carga. A gente consegue isso sozinho? Não. Às vezes precisa medicação, muitas vezes precisa medicação, muitas vezes precisa suporte ventilatório, outras vezes precisa de um suporte de oxigênio, né? Mas vocês vão encontrar muitos pacientes que não precisam de suporte ventilatório, que não precisam suplementar oxigênio e que têm grande esforço para respirar. Eles estão aí, ó. Eles estão, inclusive, brincando no parquinho, fazendo atividades e com bastante esforço para respirar. Bastante, eu digo, comparado a um indivíduo saudável daquela mesma faixa etária, tá? Então, eu sempre digo que a doença respiratória, ela se inscreve no corpo. Toda vez que tiver uma doença respiratória, ela vai se manifestar de uma determinada maneira, criando biomecanismos que se distanciam daquele da respiração tranquila. E esses biomecanismos, eles vão gerar, além dos sinais de esforço, deformidades.
E a deformidade, ela é a cristalização do esforço no corpo de um paciente. Então, nós não tratamos pessoas somente quando elas estão agudamente adoecidas. Nós tratamos pessoas para tirar do corpo delas essa inscrição da doença, porque a doença não acontece nos pulmões, mesmo que ela seja pulmonar. Ela acontece no sistema respiratório. E aí, nós fazemos a leitura do que acontece no sistema respiratório, como que essa pessoa está se confrontando com a doença e como que nós, fisioterapeutas, podemos diminuir o impacto da doença no sistema respiratório e em todas as funções dessa pessoinha. Depende também do tamanho dela, né? Porque em alguns, por exemplo, numa UTI neonatal, a gente não quer movimento no corpo desses pacientes. A gente quer só ajustar o movimento respiratório. À medida que esses bebês vão se desenvolvendo, o que nós queremos, gente? Nós queremos que eles comecem a se desenvolver dentro do padrão flexor. Mas para isso, eles precisam respirar. E estar no padrão flexor é fundamental, né? O posicionamento, já foi falado aqui nessa semana, né? Toda a atenção aos cuidados do ambiente, a redução dos estímulos nociceptivos, tudo isso faz parte de um cuidado que leva esse bebê a ficar cada vez mais tranquilo e aí poderemos atuar com mais ah, prontidão, assim, de forma mais acertada para reduzir o desconforto respiratório desses pacientes. Eu queria convidar vocês, assim, que não conhecem ainda bem o trabalho do RTA, vocês podem acessar o nosso canal do YouTube, Método Reequilíbrio Tóraco-Abdominal. Lá tem vários vídeos de tratamento de bebês em UTIs neonatais, para vocês terem uma ideia, porque eu não terei tempo de fazer isso aqui nessa aula, porque o nosso tempo não é curto, mas não é longo o suficiente para isso. Deixa eu ver aqui. A Heloísa, boa noite. Então, os outros recursos da fisioterapia respiratória não seriam válidos? Ou teríamos que tirar a sobrecarga para aplicarmos? Eu não sei de que recurso você está falando, mas já foi colocado aqui no grupo de vocês, né? Por exemplo, um parecer técnico-científico que foi divulgado recentemente sobre manobras compressivas, né? Finalmente chegamos a um parecer de duas grandes associações brasileiras, né, da fisioterapia, falando de, de tudo que de ruim mesmo que essas manobras utilizadas durante décadas no Brasil e ainda utilizadas causam aos nossos pacientes. É algo muito, muito grave. Eu recomendo que vocês leiam esse parecer, né? Ele está aqui no grupo de vocês. É, e eu acho que é muito importante que todo mundo busque conhecimento para não fazer mais isso com ninguém, nem com bebê, nem com criança, nem com adulto, porque também ah, vocês podem acessar a meta-análise da Cochrane do ano passado, falando sobre técnicas utilizadas na bronquiolite. Então, eu não sei quais seriam os recursos. Aí, se você puder me dizer aqui, e eu queria também até convidar vocês, que eu acho que vão participar do congresso, né, o ano que vem. Eu fiz questão de colocar um tema ali quando o professor Nelson me convidou, que é a origem da sobrecarga ventilatória para desenvolvimento de um raciocínio clínico. Porque hoje a gente vê muita gente usando assim, por exemplo, ambu, para todo mundo. Ambu é indicado para todo mundo? Será que é? Não é. Não é indicado para todo mundo, né? Ambu tem uma indicação, por exemplo, para pacientes neuromusculares, se você não tiver uma outra forma de recrutamento, é muito indicado. Mas ambu é indicado para pacientes obstrutivos, ambu é indicado para crianças ígidas, saudáveis, que estão caminhando, brincando? Será que é, gente?
Então, o desenvolvimento do raciocínio clínico é extremamente importante para que a gente possa ter uma ideia de que o funcionamento do sistema respiratório, ele não aceita determinadas intervenções. Acabei de fazer a fisioterapia respiratória, me incentivo muito a manobras compressivas. Então, agora você tem documentos que mostram que isso não está mais atualizado. Beleza. Gente, vamos passar um pouquinho para frente, mas aqui, o que eu quis mostrar aqui para vocês, que aqui tem incoordenações respiratórias, muitos tipos de incoordenações respiratórias, crianças, inclusive, que não conseguem desenvolver a movimentação para atender seus desejos. Por quê? Porque elas estão ocupadíssimas fazendo esforço para respirar. E quanto mais esforço é gerado. E quanto mais esforço, menos mobilidade. Então, a nossa função como fisioterapeutas respiratórios é devolver a função, como em todas as outras áreas, né? Na neuro, se você tem um paciente que tem dificuldade para sentar, para caminhar, para engatinhar, é essa função que você quer devolver. E no caso dos nossos pacientes respiratórios, a gente quer devolver a função respiratória para a realização do desejo. Não, a gente não quer só reexpandir, remover secreções, a gente quer deixar a pessoa apta para viver, não sobreviver. Viver plenamente, o mais plenamente possível diante daquela doença que incide sobre ela, que pode ser aguda, crônica, enfim. Nós temos aqui em Florianópolis 2 pacientes fibrocísticos que nós atendemos desde bebezinhos. Eles estão com 27 anos hoje. Vocês poderiam passar perto deles inúmeras vezes e jamais pensar que eles têm fibrose cística. Eles são pessoas realizadas, que fizeram faculdade, têm um emprego, dirigem moto, fazem atividade física e finalmente agora chegou o momento de uma medicação que vai libertá-los dessa doença, mas para isso eles estão extremamente saudáveis, porque houve uma insistência muito grande em desinscrever a doença do corpo deles. E isso está sendo feito desde que eles eram bebês. É uma doença grave que ela ataca mesmo o indivíduo e nós temos como fisioterapeutas que fazer o quê? Eu vou atacar também. Eu vou atacar com um propósito fisiológico de saúde, tá? Eu sei que minhas palavras são um pouco vagas, é porque é muito difícil explicar isso em pouco tempo. Então, gente, eu vou explicar também rapidamente a nossa última coordenação, que é a percepção e resposta ao aumento de carga no sistema respiratório. Como é que isso acontece? Isso aqui acontece com todo mundo naturalmente, tá? Quando nós comemos, por exemplo, aumenta a pressão abdominal e o diafragma vai vencer essa resistência. Se você comer demais, já viu quando você come muito e você fica assim, você se encosta, respira mal, por quê? Porque o diafragma não está conseguindo vencer. Então, o centro respiratório, ele percebe que você respirou mal porque você comeu muito. E aí, o que você precisa? Usar a musculatura acessória, tá? Então, você se sente sufocado, respirando, nossa, afrouxa a calça, a saia, porque não tem como você respirar adequadamente. Mas, se você come de maneira adequada, aquela pressão que é aumentada ali várias vezes ao dia pela alimentação, ela vai ser um estímulo, uma carga para que o diafragma, uma carga que o diafragma vai vencer e assim ele vai se fortalecer. O diafragma também vence o nosso tônus abdominal, que é expiratório, e aí ele vai treinando contra esse tônus ex. Ele vence a contração dos músculos abdominais quando nós fazemos movimentos, né?
e os nossos músculos abdominais fecham a nossa caixa torácica, ainda assim o diafragma consegue trabalhar contra essa resistência que vem da nossa movimentação. A contração dos músculos. Olha, Mariana, esse documento foi colocado no grupo pela professora que deu a primeira aula, mas eu acredito que quem está aqui no suporte pode colocar novamente, tá? Esse parecer técnico-científico. O contato corpo a corpo, quando a gente está em contato com uma pessoa e abraça ela, você continua respirando, mas é uma resistência a ser vencida. A excreção e a expressão, né? Todas as nossas manifestações de excreção e expressão. O posicionamento do corpo, por exemplo, se você estiver deitado de barriga para baixo, ali tem uma pequena resistência que o seu diafragma vai vencer. Então, essas são formas de treinar o diafragma e o nosso centro respiratório, ele percebe quando tem aumento de carga que não pode ser vencida. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que você tem um paciente que tem uma doença respiratória X e ele também tem uma cicatriz no abdômen. Essa cicatriz, que é puro tecido fibroso, um tecido pouco distensível, o que ela representa para a ventilação? A cicatriz dificulta a expansão da parede abdominal quando o diafragma desce. Então, ela passa a ser um fator de restrição à ventilação. Então, uma pessoa que tem uma cicatriz abdominal, ela tem menor possibilidade de distensão abdominal. Então, ela não pode comer muito. Se ela comer um pouquinho a mais, ela vai sentir dificuldade para ventilar. Uma vez, uma fisioterapeuta me perguntou o seguinte: olha, eu tenho um paciente, um bebê grave, toda vez que tentam aumentar o volume da dieta dele pela GTT, ele começa a vomitar, começa a vomitar. E aí eu falei várias coisas com ela e tal, mas ela não tinha me mostrado o paciente. Aí, de repente, ela me mostrou uma imagem do bebê e tinha uma baita cicatriz, porque esse bebê fez uma enterocolite necrosante, passou por uma cirurgia, então ele tinha uma cicatriz grande no abdômen. Aí essa cicatriz, o que que ela estava provocando ali? Uma dificuldade de distensão abdominal no momento da alimentação. Então, quando tentavam aumentar o volume da dieta, a cicatriz não permitia a distensão abdominal, então esse bebê não conseguia se adaptar àquele volume e ele vomitava. Então, nós, como fisioterapeutas, aqui trabalhando especificamente com RTA, o que que a gente vai fazer? A gente vai distensionar a cicatriz, para que o paciente consiga respirar melhor e se alimentar melhor e ganhar peso, tá? Poderia dar inúmeros exemplos para vocês aqui de aumento de cargas no sistema. Digamos que você trabalha com neuropediatria e trabalha com vestes terapêuticas, com terapias intensivas. Muitos pacientes não suportam passar pelos protocolos de terapias intensivas, por quê? Porque eles não respiram adequadamente para vencer a resistência que a veste impõe. Então, o ideal é primeiro trabalhar a respiração, melhorar o desempenho do sistema respiratório, para depois aplicar um protocolo de terapia intensiva, essa que é feita na neuropediatria, tá? Não a terapia intensiva do hospital. Então, essas são as coordenações respiratórias que nós temos, tá? Então, a movimentação do bebê vai provocar uma série de aumentos de pressões no compartimento abdominal e torácico, e o bebê vai vencendo isso à medida que ele vai alcançando os marcos do desenvolvimento. Então,
essa mobilidade articular que o bebê ganha também durante o desenvolvimento sensório-motor tem relação com o aumento de cargas funcionais. Quanto mais móvel é o sistema respiratório, mais cargas funcionais podem ser aplicadas sobre ele através da movimentação, tá? Alguém perguntou aqui pacientes que utilizam GTT. Os pacientes que utilizam GTT, vejam, o que acontece ali? A pessoa tem uma osteomia, ela tem um orifício, um buraco aberto no abdômen. Então, ali vai ter perda de pressão positiva do abdômen. Se tem perda de pressão positiva, não há pressão positiva o suficiente para contrabalançar a pressão negativa. Então, do lado da GTT, sempre haverá menos expansão. Observem os pacientes de vocês e vocês vão ver que isso é verdade, tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado compreensível, né, para vocês as coordenações respiratórias. É muito mais amplo do que isso que eu trouxe aqui para vocês essa noite, mas pelo menos uma introdução a esse pensamento da respiração corporificada, né? Que a gente amplie o nosso horizonte, que a gente possa cada vez mais tratar os nossos pacientes dentro da fisiologia. E tudo isso que eu disse aqui para vocês está comprovadíssimo pela ciência. Muito se estudou há muitos e muitos anos para que se chegasse às conclusões de como o sistema respiratório funciona. E todo fisioterapeuta respiratório precisa saber sobre o funcionamento do sistema respiratório, precisa ter contato com a biomecânica respiratória para que vocês atinjam cada vez mais a possibilidade de tratar os pacientes de vocês de uma forma ampla e que leve essas pessoas a uma vida mais plena. Eu espero que vocês tenham a felicidade de conseguir tratar os pacientes de vocês de maneira a levá-los a viver uma vida muito mais saudável e prazerosa. Eu agradeço muito por vocês terem me ouvido essa noite e convido vocês a acompanharem o Instagram do Método RTA, também o canal no YouTube, vocês terão palestras, vídeos, uma série de conteúdos que vocês terão disponíveis lá no YouTube, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigada pela atenção e agora vamos lá sextar e dormir um pouquinho, tá bom? Tchau, gente, muito obrigada.